Você tem vontade de conhecer um pouco mais sobre o apóstolo Paulo? A gente ouve falar dele e tal, mas muito pouca gente conhece. Quero te convidar hoje a ficar um pouquinho mais no vídeo conosco, para você ouvir alguns elementos importantes aí de como se formou, qual foi o papel dele. Não vamos entrar em história. Eu vou fazer um panorama a partir de uma palavra que para Paulo era fundamental: o Evangelho. Que é o professor Eduardo, você está conosco no Papo de Teologia. Vamos lá então, antes da gente entrar e começar a falar sobre Paulo, fica aqui aquela chamada para que você se inscreva no canal, toque o sininho, dá um like para nós aqui, para que esse vídeo então possa alcançar bem mais pessoas. E vamos lá, como é que a gente faz isso, professor? Qual que é a nossa pegada? Como é que a gente entende o apóstolo Paulo? Gente, o apóstolo Paulo é provavelmente uma das personagens mais brilhantes aí da história do cristianismo e do período dele também. Paulo ele tem uma envergadura gigantesca. Paulo é aquela pessoa que foi treinado, estudou para pregar a lei e a circuncisão. E após sua experiência com Cristo, ele se torna crítico da lei e da circuncisão. Ele foi treinado para pregar a lei e após seu encontro com Cristo, ele começa a pregar a graça. Ele foi treinado para enfatizar o templo e as tradições judaicas, e após o seu encontro com Cristo, ele começa a ter uma percepção que independe das tradições e independe da cultura, entendendo um papel muito mais amplo de Deus e inclusivo. Até você vai encontrar alguns textos sobre o Paulo como sendo essa pessoa que tem essa percepção universal, né? Um dos primeiros universalistas aí que o pessoal coloca. Paulo, ele consegue perceber a comunidade, consegue perceber o outro e consegue perceber essa ideia de um para todos. Isso é muito bonito no texto dele. Mas não é isso que nós vamos prometer falar. A ideia é falar sobre o Evangelho. Paulo, nos seus textos, ele usa o termo o meu Evangelho em alguns momentos. O que ele quer dizer com isso? O que é o meu Evangelho, o Evangelho de Paulo? Isso aqui é bem legal, porque quando você contextualiza Paulo, tem que entender que ele é essa personalidade judaica, ele é essa pessoa tradicional, grego, nascido em Tarso, então ele tinha aquela cultura grega. E lembrando que eles acabaram de viver uma colonização, né, que a Grécia tinha dominado toda a região do Oriente, e ele nasce então naquela cultura. Nos dias que ele nasce, então, está sob dominação do Império Romano, que é uma nova colonização, mas todavia o papel cultural dos gregos ainda é muito forte, onde Paulo mora, né? E Paulo vai a Jerusalém estudar, a tradição coloca isso. Há algumas críticas, tem gente que acha que ele não foi estudar lá em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, como o texto coloca, mas eu não vou entrar no mérito nessa questão agora. O que a gente tem que entender é que, independente dele ter estudado com Gamaliel ou não, Paulo demonstra assim, profundo conhecimento das tradições e da lei judaica, que a gente tem certeza que Paulo tinha uma formação legal judaica, assim como tinha uma formação grega muito boa. A partir dos seus escritos a gente consegue entender isso. E o texto bíblico, o texto de Atos, coloca Paulo como um perseguidor, e ele mesmo se aponta como perseguidor em suas cartas. O que aproxima aquela ideia de que Paulo tinha esse papel legal, ele tinha essa compreensão legal do judaísmo, e ele provavelmente tenha estudado para se tornar, então, o pessoal fala um missionário do judaísmo, mas um missionário no sentido de que ele iria nas sinagogas e iria ajudar as sinagogas a voltar para a tradição judaica original. Seria mais ou menos essa ideia. Por quê? Porque Jerusalém é um polo de judaísmo, ali é a gema, a gente diz assim, e conforme o judaísmo foi se dispersando, foram surgindo diversos judaísmos mesclados com as culturas locais. Então, é como se ele tivesse saído da Grécia para estudar em Jerusalém, para depois retornar para a cidade dele e poder ali naquela região ensinar aquele judaísmo fiel, que era o judaísmo de Jerusalém. Todavia, nesse retorno, ele encontra com Cristo, diz a narrativa bíblica, e a partir desse encontro, ele refaz todo o seu pensamento sobre Deus, sobre o outro, sobre o próximo. E um dos temas que ele usa para fazer isso é o conceito de evangelho. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que quando Paulo fala do evangelho, ele é o primeiro a falar do evangelho. Você não tem ali o livro dos evangelhos ainda quando Paulo escreve. Paulo vai ser o primeiro escritor do Novo Testamento. Então o Novo Testamento não deveria começar com Mateus, Marcos, Lucas. Deveria começar com Paulo, com as cartas paulinas. Depois das cartas paulinas, quando Paulo morre, depois que ele morre, ali perto de 55 a 60, entre 60 e 65 é escrito o livro de Marcos. Pra você ter uma ideia. São 5 a 10 anos depois que Paulo morre. Então Paulo escreve todas as suas cartas antes de começar os evangelhos. Isso é importante, mas será, professor? Mas os evangelhos não falam de um período anterior a Paulo? Fala! Mas por que a gente faz essa diferença de quem escreveu primeiro? Porque mudam os problemas contextuais. Por exemplo, nas cartas paulinas, o principal problema que ele enfrenta é a circuncisão e a inclusão dos gentios.
Quando os evangelistas estão escrevendo, a circuncisão não é mais um problema. A inclusão dos gentios não é um problema. Nos evangelistas, os problemas são outros. Aí você tem o problema, por exemplo, da guarda do sábado, que Paulo nem sequer fala no assunto, mas que era um problema muito grande nos evangelistas. Você percebe? Então, assim, quando o texto, embora fale de épocas diferentes, o problema é que motiva muitas vezes a escrita. Então, quando eu leio Paulo, eu percebo essas diferenças em Paulo e essas diferenças nos evangelhos. E aí você vai entender que quando Paulo, então, fala do evangelho, ele é aquele primeiro a falar do evangelho na tradição cristã. E, claro, é possível que Jesus tenha retomado, então, na sua comunidade, antes da escrita, a mensagem do evangelho que tinha no Antigo Testamento. Mas essa mensagem realmente ela é encarnada por Paulo. Porque mesmo Jesus, na sua comunidade, ele não assume o papel que é apresentado no Antigo Testamento. Jesus assume um papel muito mais local em termos de judaísmo. Enquanto Paulo realmente entende o evangelho. Eu separei as passagens para você entender. Paulo, quando ele está escrevendo em Romanos, ele está pensando em Isaías. Vou mostrar para você. Quando você pega aqui Romanos, lá no capítulo 1, mas não só Romanos, tá? Paulo tem outras citações. Mas eu gosto dessa de Romanos, porque ela logo no versículo 1, ela já dá todo o conteúdo para nós. Então você pega lá Romanos, a partir do capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus, chamado a ser apóstolo, posto à parte para anunciar o evangelho de Deus, chamado para anunciar o evangelho de Deus. Este evangelho, pensa que aqui o Paulo, a primeira pessoa a falar sobre isso, ali nos dias dele, no Novo Testamento, ele já prometera por seus profetas nas Escrituras, por Isaías, concernente ao filho oriundo da carne, da estirpe de Davi, estabelecido segundo o Espírito Santo, filho de Deus, com poder. Então o evangelho para Paulo, ele apresenta como sendo, então, esse anúncio sobre o Filho de Deus que já era anotado no Antigo Testamento. Agora vamos ver o Antigo Testamento que ele diz. Isaías 9, verso 1. Diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios, que o Senhor fundou Sião e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Isaías 42, 1, Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, farei mediador de uma aliança, e luz para os gentios. 49, verso 6 de Isaías. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo para restaurar a tribo de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para ser minha salvação. E Isaías 61, que nós conhecemos, verso 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar as boas novas aos quebrantados de coração. Então, assim, o que Paulo vai entender? Paulo vai entender que o evangelho é essa missão para os gentios, de levar, tornar glorioso o caminho da Galileia, de levar a mensagem aos gentios, de ser luz para os gentios. Ele vai entender isso. Por isso ele vai colocar, você vai ler isso no livro de Atos e no livro de Gálatas, Atos 15, Gálatas 2, que Paulo vai apresentar que ele foi chamado para ir até os gentios, para anunciar aos gentios. E isso Paulo entendeu como evangelho. Então a primeira coisa para entender é que o conceito de evangelho surge como um conceito da mensagem de Deus para incluir aqueles que estavam abandonados. Evangelho é a mensagem para tornar glorioso o lugar além do Jordão, a Galileia dos gentios. É aquela luz para os gentios que ele coloca. Isso aparece dentro da tradição de Isaías, principalmente no período do exílio. No período do exílio, os judeus entenderam que o exílio foi algo bom, porque lá, não todos, claro, há várias interpretações do exílio, mas um grupo dentro do exílio entendeu que era uma oportunidade para poder divulgar aquilo que Deus fez na vida deles, para todos os povos, tá? E dessa forma, então, quando você lê o Evangelho e lê Paulo, primeira coisa que você tem para entender, o que Paulo quer dizer por Evangelho? Evangelho é a abertura para o outro, a inclusão, a abertura de Deus para aquele que não tinha ninguém. E com isso, Paulo reconfigura toda a sua visão. É justamente o conceito de evangelho que faz com que Paulo pense na graça. É o conceito de evangelho que faz com que Paulo abra mão da lei e da tradição. É o conceito de evangelho que faz com que Paulo entenda que a mensagem de Deus é algo intercultural, que pode ser alcançado a todos, independente de tudo.
Paulo tem vários textos sobre isso, onde ele vai falar que diante de Deus não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, todos são iguais diante de Deus. E é essa percepção extremamente rica em Paulo que a gente precisa recuperar quando lê ele. Então, quando você abrir o texto bíblico e você lê Paulo falando do evangelho, saiba que ele tem uma visão totalmente única. E isso daí vem justamente da sua compreensão de que evangelho é justamente levar essa boa nova aos gentios, ao outro, àquele que não tinha, àquele que estava sem a sua mensagem. Beleza, gente? Fico por aqui. Nos encontramos no próximo quadro aí sobre Paulo. Vamos abrindo isso devagarzinho. Não perca, viu?